Começar agradecendo o convite do CS Rio, do IES, é realmente um prazer estar aqui. Me lembro muito bem daquele encontro, daquela COP, acho que é curioso que de lá para cá muita coisa aconteceu e muita coisa não aconteceu simultaneamente, né? E é um prazer revê-lo, fico feliz de que você tenha se juntado ao IES, que esteja mais próximo, espero que a gente possa se encontrar no campus da PUC, que continua lindo, apesar de vazio. Eu tenho ido lá umas 2 vezes por semana e realmente é uma pena a gente estar nessa situação que a gente está vivendo nesse momento. Bem, deixa eu ir direto para o que eu preparei aqui como ponto de partida para a nossa discussão, que foi justamente um conjunto de resultados, né, que a gente acumulou ao longo desse tempo no próprio CPI, no que eu estou chamando de economia do desmatamento, né? E que eu estou... tá. E quando eu falo de economia do desmatamento, o que eu estou tentando entender quais são os processos econômicos, né, que estão associados com o desmatamento, ou, se você preferir, com um outro lado dessa história, que podem ser desafios também para o restauro florestal, que acho que é um tópico importante, que eu não vou falar dele muito aqui, mas ele interage nesse lado. Grosso modo, né, o arcabouço a partir do qual a gente está olhando para essa questão de desmatamento é um arcabouço que considera o desmatamento como sendo a resultante de uma interação de diferentes forças que combinam a dinâmica dos sistemas de produção de alimentos, as políticas de conservação, que protegem, né, essas florestas nas diferentes modalidades, e a política, que vai decidir ou não usar os instrumentos, né, necessários para combater a questão. Eu confesso que até pouco tempo atrás, essa apresentação começava com uma associação entre política pública e dinâmica de sistemas agropecuários, mas mais recentemente a gente aprendeu que tem uma outra camada aqui muito importante, que é a camada política, que tem a ver com o desejo, né, político de você usar ou não os instrumentos à sua disposição para poder lidar com o desmatamento, que se mostrou muito relevante nos últimos anos. Então a gente vai aprendendo e adaptando. Então a minha apresentação está organizada dessa forma, né? Vou começar falando um pouquinho desse sistema de produção de alimentos e de uma maneira muito abrangente, né? Esse aqui é o resultado de umas informações da FAO que eu organizei para um capítulo que eu escrevi para um projeto que visava, que tinha um contexto mais internacional, e eu achei muito curioso esse conjunto de informações aqui, porque esse conjunto de informações mostra como que o mundo tem se organizado para a produção de alimentos desde 61 até 2016, que era o último dado que eu tinha pegado ali da FAO. E o que a gente vê no gráfico da esquerda é que nada de muito emocionante aconteceu em relação à produção de alimentos. Ou seja, o mundo basicamente tem conseguido ampliar de maneira contínua a produção de alimentos, né, dentro de uma trajetória ascendente e continuada, né? Não há nenhuma evidência aqui de um arrefecimento na capacidade de produção, não tem nada de muito emocionante acontecendo no gráfico da esquerda. No entanto, se a gente olhar no gráfico da direita, tem que ficar trocando aqui as imagens de local, o gráfico da direita, ele tenta mostrar, o gráfico da direita, ele tenta decompor essa evolução da produção em duas margens, né? O que a gente chama de margem extensiva, né, que é uma forma de você aumentar a produção, que é o seguinte: você mantém a produtividade e expande a área. Isso é o que está no eixo horizontal. Agora, tem uma outra forma de você aumentar a produção, que é de você manter a área e aumentar a produtividade, né? Então, tem esses dois grandes vetores de aumento de produção, que é via produtividade e via área. E o que é interessante dessa figura da direita é que, por uma série de razões, né, não cabe aqui entrar nessas razões, entre 61 e 2001, o mundo foi capaz de viabilizar aquele aumento de produção que a gente observa no gráfico aqui da esquerda, combinando expansão de área com ganho de produtividade. Curiosamente, de 2001 para cá, né, e você olhar no gráfico da esquerda, nada de relevante aconteceu no ano de 2001, né, o mundo passa a implementar esses ganhos de produção basicamente via ganhos de produtividade. E se alguma coisa está acontecendo, a gente está utilizando, né, do ponto de vista agregado, uma quantidade menor de terras. Então, isso é interessante porque mostra, né, ilustra, numa escala
global que a ideia de você expandir a produção de alimentos, né, em áreas existentes é muito mais que uma possibilidade teórica, né? É algo que parece ter uma conexão com a dinâmica em curso, né, da agricultura. Eu acho que esse é um elemento importante para a gente registrar. Tá? Deixa eu entrar, então, no caso do Brasil, e eu uso esse gráfico de barras estilizado, que basicamente tenta representar o uso da terra no Brasil em 2019, a partir dos dados do Map Biomas. Tá? E aqui vai ter alguma discussão se os dados aqui específicos podem ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Tem uma imputação que eu faço aqui a partir de umas informações no Map Biomas que eles conseguem fazer umas distinções, mas, grosso modo, né, a descrição aqui mais agregada, ela para mim, ela mostra ela caracteriza uma realidade que para mim é muito interessante, que é a seguinte, né? As pessoas em geral olham para o Brasil como sendo um local onde tem muita floresta, que é verdade, né? E até o governo tem posicionado e focado o seu posicionamento externo a partir dessa observação que a gente tem muitas florestas. E aí outros países têm menos florestas, né? Alguns têm mais, outros têm menos, mas como se isso fosse uma coisa que tivesse um interesse por si só, né? Mas o que eu acho mais interessante dessa figura daqui não é a parte de floresta. Obviamente que é muito importante ter todo o capital natural que nós temos ali, né? Ter toda a biodiversidade e tudo mais, mas o mais interessante aqui para a agenda de desmatamento e agenda de crescimento econômico é essa enorme área de pastagens, né? Então, o Brasil, desde o período colonial, o Brasil ele se deparou com uma série de escolhas de política pública e de decisões institucionais que visavam aumentar a ocupação do território de uma maneira extensiva. Até muito pouco tempo atrás, né, haviam políticas públicas explícitas para que as pessoas, né, desbravassem a Amazônia, né? A ideia das pessoas que chegavam na Amazônia se deparavam com a floresta, com a biodiversidade absolutamente abundante, deslumbrante, e olhava para aquilo e falava, poxa, eu cheguei aqui e não tinha nada. Aí eu desmatei isso tudo, fiz alguma coisa. Né? Então, a mentalidade de ocupação do território foi muito motivada, né, e direcionada por esse esforço de ocupação extensiva. Isso você vê em várias escolhas, né, de política pública, desde as capitanias hereditárias até a escolha de modais, por exemplo, né, o foco que nós temos às rodovias vis-à-vis as ferrovias, né, que tinha o objetivo de ocupar, de fato, o território de maneira extensiva. O ponto é que o acúmulo dessas políticas todas, né, a maneira como a gente ocupou o território hoje em dia, faz com que a gente se defronte hoje com uma disponibilidade de áreas subutilizadas, áreas que estão bastante aquém do seu potencial produtivo, que é muito relevante, né? Então, o Brasil, talvez em escala, talvez seja o país que esteja mais bem posicionado no sentido de, simultaneamente, lidar com a questão de segurança alimentar, porque ele consegue aumentar bastante a sua produção de alimentos em áreas já abertas, e, ao mesmo tempo, de proteção ao meio ambiente, e até com um potencial enorme de restauração, que eu não vou falar aqui, mas o trabalho do IES, do Bernardo e outros nessa direção é absolutamente fantástico. O Brasil tem um potencial enorme nessa história, e em larga medida porque a gente desmatou áreas enormes com um objetivo que hoje em dia não se apresenta como sendo um objetivo relevante, né? E até hoje em dia esse desmatamento está muito, em larga medida, está associado a atividades ilegais e criminalidade. Então, isso gera uma possibilidade de a gente ampliar a nossa produção nas áreas já abertas. Tá? E, de fato, se você fizer uma conta um pouco mais elaborada, né, e esse gráfico aqui tenta fazer isso, né, num outro trabalho que nós fizemos, esse trabalho aqui, esse gráfico ele tenta representar, estimar o potencial de aumento da produção agrícola por município. Tá? E esse é um exercício que é um exercício mais econométrico do que agronômico. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou tentando inferir qual que é o potencial de ganho de produção num determinado município se eu utilizar o que há de melhor em termos da agronomia, das tecnologias existentes. Não é esse o exercício aqui. O exercício aqui é o seguinte: se você olhar os diferentes municípios do Brasil que operam com diferentes graus de produtividade, porque os produtores ali são mais ou menos capacitados, eles têm mais ou menos recursos para poder implementar as melhores técnicas, tem maior ou pior acesso à infraestrutura. Você pega esse conjunto de determinantes da produtividade, né, que afetam, que não são determinantes naturais da produtividade, e se você zerar
né, essas variações, ou seja, se você pegar os municípios brasileiros, respeitando a sua aptidão agrícola e colocar todos eles no nível de produtividade que você já observa numa escala municipal no Brasil, a gente percebe, com esse gráfico azul aqui, que você consegue aumentar a produção agrícola em 120%, se você tomar o último ponto aqui. Tá? Mas nesse cenário do azul, eu estou permitindo os produtores fazer o que eles quiserem. Eles podem desmatar, eles podem converter pastagem em lavoura, ou eles podem aumentar a produtividade das áreas de lavoura. Tá? O que é interessante é que se você fizer esse mesmo exercício, né, travando a possibilidade de desmatamento, ou seja, impedindo que esses produtores possam desmatar, a gente obtém esse gráfico laranja, que está um pouquinho abaixo, né? O potencial é menor do que o potencial que você observa no exercício anterior, mas ele está muito próximo. Então, o que a gente aprende, né, desse gráfico daqui é que uma análise um pouco mais cuidadosa daquele mapa que eu mostrei anteriormente, que sugere que o Brasil tem uma capacidade enorme para ampliar sua produção, né, em áreas já existentes, a gente consegue enxergar que isso na agricultura é verdade, primeira coisa, né, de acordo com esse exercício aqui, dá mais para dobrar a produção de lavouras. E segundo, esse aumento tem muito pouco que ver com desmatamento. Né? Então, no Brasil, há essa dicotomia entre expansão da produção e desmatamento. E é uma coisa única, uma coisa peculiar do Brasil, não sei se chega a ser única, mas é uma coisa peculiar do Brasil, e eu acho que a explicação central para isso diz respeito à ocupação histórica do nosso território, né? Essa questão histórica daqui. Então, esse é um outro elemento, né, nessa direção dessa relação entre a agricultura e o desmatamento. Tá? E aí, se a gente olhar de maneira um pouco mais, né, então vocês vejam que aquele exercício já mostra que a evolução da nossa agricultura, né, poderia, né, seguir esse caminho. De fato, né, o que esse gráfico aqui está dizendo, esse aqui é um gráfico que é equivalente àquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, em que eu estou decompondo a evolução da pecuária, aqui seria a evolução do rebanho bovino, né, de 70 até 2017, seguindo os censos agropecuários, né, que é onde eu consigo medir pastagem em número de cabeças. É uma medida pobre de produtividade, mas é uma medida para esse propósito aqui boa o suficiente. O que a gente percebe é o seguinte, se você pegar as áreas de agricultura mais consolidada no país, como, por exemplo, a região sul, a gente vê que a pecuária na região sul, né, e os pontos de baixo são de 1970, você vai subindo até 2017. Está sistematicamente assim que está acontecendo. Porque a gente vê que na região sul nunca houve um aumento da área de pecuária. Né, e na verdade, chega a determinado momento do tempo, ela cai de um pouco mais de 20 milhões de hectares para algo como talvez 15 milhões de hectares. Né? No Sudeste, você tem uma redução bastante expressiva, né? Chega a bater algo como 45, um pouco mais que 45 milhões de hectares, hoje em dia está na ordem de 25 milhões de hectares. Então, teve uma redução muito expressiva da área dedicada à pecuária no Sudeste. Mesmo no Centro-Oeste, a gente observa essa redução daqui. Tá? A única exceção para essa história, né, em termos de redução, é a Amazônia, onde você observa um aumento dessa área de pastagem, tá certo? E tem um ganho de produtividade ali que se estabiliza no último período, até reduz um pouquinho aqui, mas não é nada relevante, mas você tem essa dicotomia, né? De fato, se você olhar o grosso da agricultura no Brasil e onde essa agricultura acontece, né, que é fora da região norte, de fato, parece que ela tem evoluído, né, convertendo a área de pastagem em área de lavoura, em grande medida, né, o que combina, dá um pouco mais de corpo para aquela análise que a gente fez naquela modelagem econômica. Né? Então, acho que a mensagem central aqui é que quando a gente olha para o Brasil como um todo, parece que essa relação entre desenvolvimento da agricultura e desmatamento aqui era uma relação mais complexa do que você poderia imaginar. Né? E, em particular, acho que tem essa questão de que, por razões históricas, a gente tem uma disponibilidade de área muito grande e, tipicamente, é mais fácil para um produtor. Né? Quem conhece o setor entende isso. Né? É muito mais barato você expandir a sua lavoura numa pastagem do que numa mata virgem. Né? Desmatar é um processo custoso, né? Principalmente para a preparação daquela área para receber uma lavoura. Então, acho que, em linhas gerais, eu acho que esse é um resumo da história da agricultura no país. E no CPI, a gente tem uma série de trabalhos que tentam olhar, né? Não vou falar deles aqui, mas a gente tem uma série de 4 trabalhos que tentam olhar para saltos de produtividade
e as implicações desses saltos de produtividade sobre o uso da terra, em particular sobre o desmatamento. E a gente olha coisas tão diferentes quanto a chegada da soja no Cerrado, né, como sendo um salto tecnológico. A gente olha para a expansão da rede de eletricidade dos anos 60 em diante, como sendo algo que também propicia produtividade pelo acesso à energia elétrica. Tem um outro trabalho que a gente olha a expansão da cana-de-açúcar nos anos 2000, que ali é um estímulo de investimento privado pesado. Em todos esses casos, a gente observa que houve um ganho de produtividade muito grande, né, na agricultura, e esse ganho de produtividade provocou uma mudança no uso do solo, tal que reduziu a pressão por desmatamento. Então, esse é um resultado bastante recorrente nas nossas análises. O que eu trouxe aqui hoje, né, ao invés de repetir o que eu venho fazendo em várias apresentações, o que eu trouxe aqui hoje foi uma análise um pouco mais detalhada de dois elementos de política pública que são relevantes, né? Um deles é o crédito rural, né? O crédito rural talvez seja o elemento de política pública mais importante, assim como o Código Florestal, né? Que atua no setor agropecuário no Brasil. E o que a gente faz nesse trabalho daqui é justamente tentar estimar qual que é o impacto, né, do acesso ao crédito rural, né? Qual que é o impacto do crédito rural sobre produtividade e sobre o uso da terra. Aí é um trabalho desenvolvido em parceria com o Banco Central. A gente utiliza informações ao nível do contrato de crédito, utilizando os servidores do Banco Central, com base nesse acordo de cooperação técnica e com um grande apoio do MIQI, que é o Departamento de Pesquisa do Banco Central. E é interessante, o que é interessante nesse trabalho é que a gente tenta aqui distinguir dois processos, né, que em geral são desafios importantes de mensuração do impacto do crédito sobre decisões produtivas, né? Porque, de um lado, aqueles produtores que têm melhor acesso a crédito, por ter esse acesso a crédito, eles vão ter menos restrições para tomar suas decisões, para fazer seus investimentos, e com isso eles terão decisões produtivas melhores. Mas, por outro lado, o banco, que está interessado em receber o dinheiro de volta, ele vai tipicamente canalizar os seus recursos na direção daqueles produtores mais promissores. Então, tem um problema aqui de ovo da galinha, que a gente chama de economia de endogeneidade, que é um problema difícil da gente lidar. E a gente achou uma forma de lidar com esse problema, nesse caso aqui, adaptando a metodologia do Michael Greenstone e coautores, em que a gente usa a configuração do sistema bancário, um sistema que opera o crédito rural, como uma forma de criar uma variação de crédito rural, que é uma variação que independe, né, dessas características específicas daqueles produtores. E como é que a gente faz isso? Para entender essa metodologia, a gente passa por umas informações interessantes. Tá? Então, esse gráfico aqui da esquerda, ele está mostrando a importância das instituições financeiras na perspectiva do município, assim, como se você estivesse olhando na perspectiva do produtor, né? Quais são as instituições financeiras mais relevantes, né, em termos da operação do crédito rural? Tá? Se você olhar, por exemplo, e aqui na dimensão municipal, tá? Que é uma dimensão que para a gente aqui é muito importante. Então, se você olhar nesse gráfico, o que a gente aprende é o seguinte: o Banco do Brasil, a gente usou as cores parecidas com as cores dos bancos, né? O Banco do Brasil, ele atende por grande parte do território nacional. O Banco do Nordeste é o principal provedor no Nordeste e o BASA, né, que é o Banco da Amazônia, é o principal provedor na região norte. Tá? Então, esse é um elemento importante da história, né? O crédito rural aqui, ele é operado por um número de instituições. O principal operador é um operador público, né, na perspectiva dos municípios, né? Óbvio que existem exceções, né? O vermelhinho aqui é o Bradesco, então você vê que tem um Bradesco aqui em algumas áreas, né? A Caixa Econômica é o azul, tem um Rabobank também em algumas áreas aqui muito específicas. Tá? E quando a gente olha para o segundo, né, mais importante do crédito, a gente vê, por exemplo, o Bradesco, ele aparece de maneira importante aqui, né? Você tem outros bancos, né? O Banco do Brasil aparece como segundo aqui em cima e assim sucessivamente. Ou seja, na perspectiva municipal, há uma composição muito distinta, né, dos bancos que estão operando crédito rural no nível municipal, né? Isso é uma constatação. Então, os produtores naqueles municípios, eles estão expostos a recursos que estão disponíveis para uma configuração distinta de bancos. Tá? Acontece que cada um desses bancos, né, tem uma composição de funding, né, sua estrutura de captação de recursos para o crédito rural varia bastante. Então, por exemplo, o Banco do Brasil,
ele tem uma concentração bastante grande de poupança rural, né? Os outros bancos privados têm o que se chama lá de recursos compulsórios, né? Tem o Banco do Nordeste, por exemplo, é o Fundo Constitucional, o BASA também é o Fundo Constitucional. Então, cada banco tem uma fonte de recurso, né, específico, o que faz com que cada produtor posicionado em cada município ele está exposto, né, a uma composição distinta de fontes de recursos que vão determinar se naquele ano ele vai ter mais ou menos dinheiro, né, para poder tomar emprestado, né? De fato, quando a gente olha essas diferentes fontes, a gente vê que há variações bastante expressivas, né, na disponibilidade de recursos dessas diferentes fontes. Então, por exemplo, recurso compulsório tem a ver com depósitos à vista, que são influenciados por uma série de questões macroeconômicas, né? Os fundos constitucionais têm uma dinâmica própria, né? A poupança rural tem uma dinâmica própria. Então, o que acaba acontecendo nessa história é que o produtor que está no município, que está exposto, por exemplo, ao Banco do Brasil, ele pode sofrer uma oscilação de recurso muito diferente daquele produtor que está exposto a um Banco do Nordeste, né? E a gente faz nesse trabalho daqui, a gente toma o cuidado de nossos procedimentos de estimação, justamente olhar para a variação do crédito, que está associada a essas variações, né, agregadas na disponibilidade de recurso, de tal modo que, quando a gente tenta filtrar da variação do crédito, né, que nos interessa para estimar o impacto do crédito sobre produtividade e uso da terra, a gente está tentando focar a nossa análise naquela variação do crédito que esteja menos associada com as características e o potencial daquele município em particular, né? Então, ao fazer isso, a gente consegue recuperar uma coisa bastante interessante, né? Essa figura aqui resume isso, né, em cores para a gente, né? Então, com base nessas estimativas desse modelo econométrico, a gente consegue ver o seguinte, que um aumento de R$ 1 milhão na oferta de crédito em um determinado município, né, esse aumento de recursos, ele aumenta a produção, ele aumenta o PIB do município, ele aumenta o PIB agrícola do município, ele aumenta a produção agrícola, né, daquele município. Tem um impacto bastante tímido no número de cabeças, né? Quando a gente olha os impactos de produtividade, também são impactos expressivos, né? E o mais interessante para nós aqui é o que acontece com o uso da terra, né? Quando a gente olha para o uso da terra, aqueles municípios que receberam mais crédito, quando comparado àqueles municípios que receberam menos crédito, são municípios nos quais você observa um aumento da área de lavoura, uma redução na área de pastagem, tal que, né, a preservação da floresta nesses municípios ela é maior. Ou seja, aqueles municípios que têm condições de acesso a crédito piores, são municípios nos quais os produtores parecem que praticam uma agricultura pior, uma agricultura menos produtiva, que demanda mais área. E na medida em que você aumenta a disponibilidade de recursos para esses produtores, eles acabam sendo capazes de escolher uma atividade, uma agricultura que é mais intensiva, né, que utiliza mais capital por hectare dali, que é mais produtiva e, com isso, reduz pressão por desmatamento. Então, esse é um elemento, acho que, importante do desenho de política pública, né? Se a gente pensa a política pública como sendo um aliado daquelas transformações que já estão em curso, né? Que eu tinha mostrado ali, né? O crédito rural pode ser uma alavanca adicional para que a gente aumente, né, a velocidade daquele processo. Esse trabalho aqui é um trabalho que a gente decompôs esse trabalho em várias direções, né? A gente estudou o impacto de linhas específicas, de programas específicos, de regiões específicas. O que a gente vê é que essa história aqui da produtividade ela é particularmente relevante para pequenos e médios produtores. Para os grandes produtores, a gente vê um impacto sobre produtividade relativamente menor, né? Quando existe, ele é muito fraco, justamente porque os grandes produtores não dependem do crédito rural para poder tomar suas decisões. Eles têm acesso a fontes muito mais diversificadas de recursos, né? Eles captam recursos de forma muito mais abrangente do que o que é disponibilizado pelo crédito rural, e o crédito rural tende a ter menos impacto para esses grandes produtores, ao passo que para os pequenos em particular, né, e o médio em um grau um pouco mais baixo, esses recursos são absolutamente importantes. Então, a gente vê, com esse tipo de análise, a gente consegue entender um pouco melhor como que essa política pública interage, altera um pouco nessa dinâmica econômica e seu impacto sobre o desmatamento. Tá? Que, no seu geral, ela é benéfica, mas quando a gente olha algumas nuances, você vê em determinadas regiões o crédito, de fato, ele apresenta uma
uma ameaça para o desmatamento, tá certo? Mas, em linhas gerais, o Brasil parece que está diante dessa situação que combina com aquele gráfico que eu tinha mostrado anteriormente e com outros trabalhos que eu também tinha mencionado, né? Bem, então essa é uma relação, digamos, da política pública em que a gente poderia, né, pensar esse instrumento de crédito como um aliado, né? Acho que há oportunidades para a gente alinhar um pouco melhor a alocação dos recursos de crédito com a agenda de sustentabilidade. Acho que tem um caminho a ser percorrido aí. Já tem consulta pública agora um conjunto de resoluções do Conselho Monetário Nacional tentando avançar nessa agenda, que eu acho que é super positivo, tá certo? Mas é uma agenda, digamos, mais na qual a gente consegue um caminho bem construtivo. Tá? Um outro trabalho que eu queria trazer aqui, né, como ilustração, que também tem um elemento de política pública bastante importante, e aqui não vou entrar em tantos detalhes, é exatamente essa agenda de infraestrutura, né, de infraestrutura para o agro, porque, em larga medida, para a gente ser capaz de produzir mais nas áreas disponíveis, né, em várias situações, a gente precisa de melhorar a infraestrutura, né, e o acesso à infraestrutura por parte dessas áreas. Então, intervenções de infraestrutura são intervenções que são necessárias. Entretanto, quando a gente olha historicamente, né, e esse gráfico aqui, esse mapa está tentando mostrar essa mensagem, né, se a gente olha o desmatamento acumulado, e é um desmatamento que ele está posicionado muito perto da infraestrutura, né, em termos de rodovias, e muito perto de cidades, que muitas vezes se compõem, né, como resultado dessas intervenções de logística, né, de infraestrutura logística. Então, acho que o grande desafio aqui para essa agenda de infraestrutura, né, que, de novo, vai afetar muito essa dinâmica e a interação, né, do sistema de produção de alimentos com o desmatamento, o grande desafio aqui é como que a gente resolve esse balanceamento entre a nossa capacidade de, a partir de intervenções de infraestrutura, aumentar a produtividade de áreas já abertas, né, e, ao mesmo tempo, mitigar, quando for o caso, né, os possíveis impactos adversos que essas intervenções poderão ter sobre o desmatamento. Em algumas situações, essa questão, do ponto de vista, numa ótica de eficiência, né, talvez ela se apresente de uma forma, em outras situações, de apresentar de outra. Né? Mas, acho que, de qualquer maneira, é importante que, na avaliação, e a gente tem uma agenda de pesquisa grande nessa área, que na avaliação desses projetos de infraestrutura, é muito importante que a gente entenda que uma intervenção de infraestrutura tem um efeito transformador, né, sobre a rede de transportes, né, como, por exemplo, é o caso da discussão hoje em dia sobre o ferrogrão. Isso afeta de maneira muito relevante a estrutura de transporte. Isso tem consequências sobre os custos de transporte, muitas vezes para municípios que estão a centenas de quilômetros da obra. E, infelizmente, todo o nosso processo de licenciamento e toda a preocupação que se tem, né, ao discutir se essas obras são viáveis e quais são os riscos ambientais e sociais dessas obras, infelizmente, os nossos processos eles são muito viesados para o entorno da obra civil, né, da obra física dessas intervenções de infraestrutura, quando, na verdade, o impacto econômico mais relevante pode estar a centenas de quilômetros, né, literalmente. Então, o que a gente fez aqui nesse trabalho é justamente implementar uma abordagem, né, que foi proposta por um pesquisador do MIT há pouco tempo atrás, o Dave Donaldson, em que ele cria uma métrica que ele chama de uma métrica de acesso a mercados, que basicamente tenta quantificar como que a rede de infraestrutura logística ela afeta a conectividade dos diferentes municípios. Né? Então, se a gente conseguir reunir informações como a gente fez sobre a nossa rede de rodovias, ferrovias e hidrovias, né, e usando uma modelagem de pesquisa operacional, a gente consegue antecipar impactos, né, de mudanças nessa rede de transporte, portanto, impactos, né, no custo de transporte nos diferentes municípios, sobre a conectividade daqueles municípios. E, com isso, você consegue medir qual que é a área de influência de determinadas obras, né, de intervenções como essa. E aí, uma vez que você define e entende, né, quais são as áreas mais impactadas por essas intervenções de infraestrutura, você pode discutir, né, qual que é a relevância, né, quais são os riscos, quais são as oportunidades, né, na área que economicamente é a área mais importante para aquele projeto em particular. Né? Só para vocês terem uma ideia, né, vou mostrar aqui só um pouco da nossa simulação, e aqui a gente está mostrando, a linha preta mostra a evolução do desmatamento que se observou
no entorno quer dizer, o desmatamento que se observou ao longo das décadas de 90, 2000 e 2010, e essa linha azul e a vermelha são linhas que tentam representar do total de desmatamento o que a gente consegue atribuir exclusivamente às variações de custo de transporte associadas às rodovias, né, e ferrovias que foram construídas nesse período daí. Né? Porque a gente vê que, em média, de todo o desmatamento que a gente encontra na Amazônia, em média, 1/3 desse desmatamento pode ser atribuído única e exclusivamente à construção a evolução, né, da rede de transportes que a gente observa na região, que é um número bastante expressivo. Né? Então, acho que, do ponto de vista da economia do desmatamento, né, e a sua relação com infraestrutura, eu acho que tem esse ponto, que é um ponto bastante importante, que é da gente tentar entender que uma obra de infraestrutura ela tem uma área de influência que muitas vezes está longe de onde ela se estabeleceu, né? E que a gente precisa de entender, né, essa área de influência para que a gente seja capaz de discutir a viabilidade dos projetos, né, considerando o impacto que ele vai ter sobre a produção, sobre a atividade e eventuais riscos ambientais e sociais. E aí, para os riscos ambientais e sociais, é importante que você, uma vez que aquele projeto se mostre um projeto viável, é importante que para os riscos sociais e ambientais você tente antecipar e criar processos mitigadores daqueles riscos. E, em particular, para o desmatamento, a gente tem hoje em dia um conjunto de instrumentos que se mostrou bastante efetivo para lidar com o desmatamento, que é o meu próximo tópico. Tá? Então, acho que do lado da dinâmica da produção de alimentos, acho que tem esses pontos interessantes que acabam acontecendo no Brasil, né, de que parece haver um descolamento entre a evolução da produção agrícola e o desmatamento no país. Há instrumentos de política pública que afetam essa relação de uma maneira bastante interessante e diferente, que tem nuances ali, e há consequências, né, para o próprio desenho dessa política pública. Tá? Deixa eu, nesse período final aqui agora, deixa eu só virar a chavinha e falar um pouco das políticas de conservação, que eu acho que são outro elemento da história que é bastante importante, até do ponto de vista econômico, né? Porque, se você pensar do ponto de vista econômico, a terra é como se fosse um ativo bastante flexível, né? Que ele serve tanto para prover esses dividendos ambientais associados à biodiversidade, tudo que está associado à floresta, e ele pode ser convertido, né, num outro tipo de uso, né, que é agrícola. E o drama dessa história inteira é que, se de um lado a gente tem um mercado bem estruturado, que cria incentivos para a provisão da produção agrícola, por outro lado a gente não tem um sistema análogo, né, que mande sinais e crie incentivos para os serviços ecossistêmicos. Né? Então, aí que entra a política pública, em particular as políticas de conservação. Elas vão tentar meio que garantir a provisão desses serviços ecossistêmicos, né, a partir de um arcabouço institucional que vai seguir uma lógica que não é a lógica do mercado propriamente dito, porque não tem mercado para esses serviços ecossistêmicos, né? Pelo menos não no momento e não no horizonte relevante. Tá? E, de fato, quando a gente olha a trajetória de desmatamento no Brasil, isso é um gráfico familiar a todos, né? A gente observa que o desmatamento teve um pico lá em 2004 e depois esse desmatamento ele cai de maneira bastante dramática, né, até 2012 e recentemente tem esse aumento preocupante daqui, que ainda está longe daqueles níveis que a gente observou lá no passado, mas é um aumento relevante, né? O nível é muito importante do desmatamento, o aumento desse desmatamento é muito preocupante, e quando a gente olha que esse aumento daqui ele está associado, parece estar associado com algumas decisões de política pública, isso realmente se torna uma situação bastante dramática. Tá? Mas eu vou focar a minha atenção justamente no lado oposto dessa história, né? Que é o lado da gente, o que foi colocado de pé, né, em 2004 e que deu conta de grande parte dessa redução do desmatamento daqui, né? E aqui eu vou simplificar de maneira bastante estilizada para a gente tratar esse assunto de maneira um pouco mais organizada, né? Em 2004, houve uma mudança muito importante na condução das políticas de combate ao desmatamento, né? E, em particular, o Brasil lança o PPCDAM, que é um programa abrangente que envolveu vários ministérios, tem um esforço político muito, muito importante, e esse esforço político ele foi acompanhado de uma mudança na tecnologia utilizada para o próprio monitoramento do desmatamento, que até então era um monitoramento que baseava-se basicamente em denúncias,
e ele passa a ser monitorado de uma maneira mais prospectiva a partir do processamento de informações de satélite. Então, o INPE ele acaba processando, passa a processar as informações de satélite a partir do sistema DETER. Esse sistema envia alertas de desmatamento para a autoridade competente que toma as ações devidas para aquele caso. E, coincidentemente, depois do lançamento do PPCDAM, desse conjunto de medidas aqui, e em particular desse sistema de monitoramento que toma como base a informação de satélite, coincidentemente, houve uma redução muito drástica, muito rápida e importante do desmatamento. Em 2008, há um conjunto adicional de medidas que são adotadas, é criada uma espécie de uma lista negra dos municípios prioritários, a partir da constatação de que grande parte do desmatamento se concentrava em alguns municípios. Então, se adicionou uma camada ali de foco no monitoramento, e o Conselho Monetário Nacional passou uma resolução, que é a 3545, que passa a condicionar o crédito na Amazônia a requisitos fundiários, que é o que foi implementado na prática, e requisitos ambientais, que até onde eu sei nunca foram muito bem implementados. Mas o fato é que essa política também se mostrou relevante para reduzir o desmatamento. Então, acho que o que é interessante dessa história daqui é a gente perceber que o Brasil foi capaz de desenvolver um arcabouço que, a partir desse gráfico daqui, sugere que foi capaz de reduzir o desmatamento de maneira muito expressiva. Então, o que a gente faz nesse trabalho é tentar, de fato, medir a contribuição desse sistema de uma maneira muito detalhada, ou seja, o que teria acontecido se eu desligasse o sistema, se eu parasse de monitorar, para entender, e eu quero estimar de maneira mais detalhada. E se você para pensar, estimar o efeito da repressão sobre o desmatamento é análogo a você estimar o efeito de polícia sobre crime. E o drama de um exercício como esse é que, de um lado, a presença policial ela inibe a criminalidade, mas, por outro lado, como você, em geral, tem uma capacidade limitada, você vai alocar a força policial em áreas mais arriscadas. Então, não é à toa que a literatura de criminologia mais antiga ela recupera correlações zero entre presença da polícia e crime. Mas não é porque a polícia não afeta crime, é simplesmente porque essas duas coisas estão acontecendo e se compensam. A presença policial inibe criminalidade, mas você manda os policiais para as áreas mais arriscadas. Como eu cresci escutando a minha mãe reclamando dos coitados dos guardas de trânsito, ela falava assim, poxa, toda vez que eu tenho um guarda de trânsito aqui, o trânsito fica ruim. Depois de mais velho, eu aprendi econometria, eu falei, poxa, acho que minha mãe estava confundindo as coisas, coitado. O cara estava lá porque o trânsito estava ruim, não era o trânsito ruim por causa que o sujeito estava lá. Acho que em vários casos as duas coisas aconteciam, mas tudo bem, isso é outra história. Então, como que o sistema funciona? E o sistema ele é interessante porque é o seguinte, o INPE tem as imagens de satélite, essas imagens são processadas, e aí você consegue identificar com muita precisão áreas que antes tinha floresta, agora não tem floresta mais. Isso acaba se traduzindo num sistema de alertas, que é informação pública, então tem esse choque de transparência também, que acho que é muito interessante. A sociedade pode acompanhar esses alertas. A autoridade de fiscalização, então, recebe esses alertas e toma ação que precisa de tomar, ou pelo menos, mais recentemente, tenta tomar ação que precisa ser tomada. E a questão é como que a gente mede esse sistema. Então, o que a gente faz nesse trabalho aqui é explorar uma peculiaridade desse sistema, que no ponto de partida do sistema é justamente as informações de satélite. E a gente usa a imagem do satélite, no sentido de que, quando você tem uma cobertura de nuvens, você não consegue identificar se houve desmatamento ou não abaixo daquelas nuvens. E, portanto, naqueles municípios que observaram, para os quais você teve uma cobertura de nuvens mais intensa em um determinado ano, a presença policial ali foi mais branda, não porque não houve nada, mas simplesmente porque você não detectou o que estava acontecendo. Então, é uma presença policial, uma variação da presença policial ali que é mais independente das condições locais. Então, o que a gente consegue recuperar no dado é esse canal de causalidade, em que, quando a gente observa os municípios ao longo do tempo, aqueles municípios que tiveram uma intensidade maior de nebulosidade são municípios em que tiveram uma presença menos intensa da autoridade de fiscalização, e no ano seguinte o desmatamento aumenta. Aí a gente usa esse modelo para poder quantificar o impacto desse esforço inteiro de monitoramento que toma como base as informações de satélite sobre o desmatamento. E o que é interessante
é que com esse modelo estimado, a gente consegue fazer o que a gente chama de contrafactual, né? É o seguinte, o que foi observado de desmatamento entre 2007 e 2016 é isso que está aqui, deixa eu só ver os números aqui. Foi algo um pouco mais do que 5 mil quilômetros quadrados de desmatamento nesse período, entre 2007 e 2016. Aí, no modelo, a gente consegue simular o que teria acontecido em termos de desmatamento se esse sistema não estivesse funcionando. A gente vê que o desmatamento seria muito, muito maior, né? Ou seja, o sistema foi capaz de reduzir o desmatamento em 27 mil quilômetros quadrados em média para esse intervalo aqui. Se você divide esse negócio em diferentes momentos do tempo, esse número é mais ou menos o mesmo, né? Curiosamente. Então, a gente foi capaz, de fato, de botar de pé um sistema bastante efetivo de combate ao desmatamento na Amazônia, né? E esse daqui, para mim, é o elemento central. Então, assim, acho que, de acordo com as nossas estimativas, né, a política pública que é mais efetiva para lidar com o desmatamento é essa política pública de monitoramento via satélite. Mas não é a única e ela tem seus limites, tá? Então, a gente avaliou num outro trabalho essa política de crédito rural, né, que passa a condicionar no bioma Amazônia o crédito rural a esses requisitos ambientais. E para analisar o efeito, né, dessa política daqui, como a política ela foi restrita ao bioma Amazônia, o que a gente fez foi considerar municípios que estavam dentro da borda do bioma, né, municípios fora da borda do bioma, antes e depois da introdução da política, em termos da concessão de crédito e do desmatamento, né. A gente, a partir dessa análise, a gente vê que, de fato, essa política ela impôs uma redução na concessão de crédito da ordem de quase 3 bilhões de reais, né. E quando a gente vê o impacto sobre as trajetórias de desmatamento, né? Aqui tem um desmatamento na área dentro do bioma, que é o laranja, e a área fora do bioma, né, naqueles municípios do entorno, a gente vê que eles tinham trajetórias, os níveis eram distintos, mas as trajetórias seguiam uma tendência muito, muito semelhante antes de 2008. Chega em 2008, há uma divergência muito importante nessa história daqui, né, o que sugere que a política ela acabou contribuindo de maneira bastante expressiva para a redução do desmatamento, né, naqueles municípios que sofreram essa redução de crédito, né? Então, esse é um outro elemento. Então, aquela política de redução de crédito na Amazônia, ela, de fato, né, ela ajuda a conter o desmatamento. E esse resultado ele é mais relevante para aqueles municípios mais associados à pecuária do que nos municípios tipicamente de lavoura, né? Os municípios que têm uma importância relativa maior de pecuária são municípios nos quais esse processo ele é mais relevante, tá? E a outra política que eu mencionei ali, que é essa política de municípios prioritários, né, ela partiu dessa percepção, que eu acho que é uma percepção bastante interessante, de que dos 547 municípios da Amazônia, 36, naquele momento, respondiam por 45% de todo o desmatamento. Então, foi feito, né, um esforço de focalização nesses 36 municípios, né, criou-se essa lista de municípios prioritários. Essa lista foi expandida, né, em 2009 entraram mais 7 municípios, 2011 mais 7 municípios. Alguns municípios saíram dessa lista depois, né, como o exemplo de Paragominas, que é o grande exemplo celebrado por todo mundo. E o que a gente faz nesse trabalho aqui é justamente tentar medir, né, o impacto dessa política. E a gente vê que essa política também ajudou bastante, né, a contribuir para a redução do desmatamento, né, onde ela foi implementada ali, complementando aquele esforço, né, que foi feito anteriormente. E o que é interessante quando a gente analisa essa política daqui, assim como a política de monitoramento via satélite, é que elas foram muito efetivas para reduzir o desmatamento e tiveram nenhum impacto, né? A gente testou PIB agrícola, a produção agrícola, vários indicadores de produção, nenhum deles se mexeu de maneira relevante com a introdução dessas políticas, né? O que sugere que provavelmente esse desmatamento estava acontecendo por razões que não estão diretamente associadas à atividade agrícola que conecta com a primeira parte da apresentação. Então, em linhas gerais, o que a gente tem aqui no Brasil é essa situação que eu acho bastante peculiar e interessante, né, que, de um lado, a dinâmica da agricultura é uma dinâmica que apresenta um potencial enorme, né, para a expansão, e esse potencial não está associado ao desmatamento. E, por outro lado, a gente tem a gente foi capaz de criar um conjunto de medidas, né, um arcabouço institucional que nos possibilita lidar com o desmatamento. Esse arcabouço institucional ele tem seus limites,
né? A gente entende mais ou menos os limites desse arcabouço. Existem caminhos para que esse arcabouço possa ser aprimorado, né? Tem caminhos bastante concretos de aprimoramento desse arcabouço, mas ele depende de uma decisão política, né? De se usar ou não. Então, acho que quando a gente analisa, né, a dinâmica toda da agricultura, as políticas públicas e essa questão toda de desmatamento no Brasil, parece que o que a gente está vivendo hoje é um grande desperdício, né? Porque o desmatamento não é parte integrante, né, do processo de desenvolvimento do país. Ele está muito associado à criminalidade. A gente tem bons instrumentos para lidar com esse desmatamento. E, por outro lado, o que a gente tem observado nos últimos anos é um aumento nas taxas de desmatamento que tem criado grandes transtornos para o país, em particular para o setor agropecuário que exporta, né, e gera divisas e assim sucessivamente. Mais uma vez, obrigado. Vou parar por aqui para deixar tempo para a nossa discussão, que acho que é o mais interessante. Muito obrigado, Juliano. Acho que, sim, fantástico. Você traz com uma clareza absurda informações muito estratégicas, muito relevantes. Agora eu me recordo completamente do porquê eu me impressionei com a sua intervenção lá naquele evento da COP, a sua capacidade de síntese, a assertividade para temas tão complexos é brilhante. Parabéns de verdade por isso. Eu tenho várias questões aqui que eu gostaria de fazer. Vou, talvez, começar por uma delas, na expectativa que os colegas presentes também tenham perguntas para a gente estabelecer um diálogo. Não temos perguntas ainda pelo chat, certo, Bruna? Não identifiquei aqui nenhuma. Certamente as pessoas abrirão seu microfone e farão as suas perguntas. Tem duas coisas em particular, Juliano, que me impressionam aqui bastante. Eu vou fazer as duas perguntas concatenadas e aí você fica à vontade para elaborar sobre elas. Uma tem a ver com uma premissa, né, da sua fala, e você começa com ela, e que eu sou totalmente de acordo, que se relaciona à possibilidade de expansão de produção em áreas existentes via aumento de produtividade, né? O que coloca o Brasil, como você bem falou, numa posição muito adequada de conciliar segurança alimentar com conservação ambiental. Isso, para mim, traz uma questão que é como levar esse aumento de produtividade para perfis tão distintos de produtores rurais, né, como são os grandes e os pequenos. E aí eu trago os desafios da assistência técnica rural no campo, que sabemos que no Brasil é tão deficiente, o próprio acesso a crédito, que foi uma das coisas que você elaborou. Então, uma das coisas que eu gostaria que você elaborasse um pouco é isso, né? A questão grandes e pequenos vis-à-vis aumento de produtividade, os desafios para darmos conta disso. E a outra questão tem a ver com a dimensão infraestrutura, que também foi muito bem abordado por você, né? A gente sabe muito bem disso, vários estudos apontam, a nossa experiência na ponta mostra isso, que obras de infraestrutura muitas vezes são vetores para o desmatamento, né? O seu gráfico, inclusive, retrata isso muito bem. O que você poderia elaborar, trazer exemplos ou coisas que você tem visto nas suas pesquisas sobre o fortalecimento às economias locais como forma de criar barreiras a esse vetor de desmatamento provocado por infraestrutura, a exemplo de estradas, né? Por exemplo, inibindo a atividade pecuária predatória, caso eu tenha atividades produtivas locais mais interessantes para as comunidades locais, né? Então, são esses dois pontos que eu queria inaugurar aqui o papo, né? A questão do pequeno e grande produtor e infraestrutura e seus impactos locais e como criar barreiras para esse vetor de desmatamento. Ótimo. Você prefere que eu responda agora ou a gente coleta mais? Vamos fazer, você comenta a partir dessas duas, e aí depois perfeito. A gente vai pegando aqui da plateia. Tá. Não, rapidamente, eu acho que são duas perguntas muito importantes para as quais não tem uma resposta fechada. Eu acho que, de fato, a gente está longe de ter uma estratégia, né, um caminho muito claro para aumentar a produtividade de pequenos e grandes. Eu acho que são desafios distintos. A minha intuição é que o desafio do grande
principalmente o grande que está na Amazônia, ele tem muito a ver com um ambiente institucional e de incerteza e de capacidade do Estado. Então, se você olhar, por exemplo, a evolução da pecuária na Amazônia, é uma pecuária que na Amazônia, se você fizer uma lupa, né, não apenas esse gráfico que eu mostrei aqui, você vê que a pecuária aí tem se desenvolvido de maneira bastante extensiva. Eu acho que em larga medida, porque ela é parte integrante de um processo de grilagem que nem tem a ver com a atividade pecuária por si só, mas é simplesmente parte do processo. Então, acho que para grandes, em algumas situações como na Amazônia e tal, eu acho que a implementação das normas ambientais e das práticas, né, que são preconizadas ali na legislação ambiental, na legislação trabalhista, eu acho que talvez seja o caminho mais natural para que a gente dificulte a vida daquele produtor grande, pouco produtivo, né? Cria um caminho para que um outro produtor mais produtivo do que ele possa vir o mercado de terras, né, ocupar aquele espaço. Acho que esse é um caminho. Para os pequenos, a gente observa, de fato, o conjunto de restrições que operam nos pequenos, e isso aparece em várias análises nossas, pequenos e médios, né? Ele é bastante grande. E se você parar para pensar, a gente precisa de fazer com que as melhores práticas cheguem a cada hectare, né, desses pequenos. Isso vai depender, então, da informação, vai precisar da informação, a informação precisa de chegar, né, a assistência técnica e coisas do tipo, né, são importantes. Ele precisa de ser capaz de processar aquela informação, então o capital humano desse produtor é algo importante, e uma vez que ele aprenda o que ele precisa de fazer, ele precisa de ter os meios para fazê-lo. E aí acho que o crédito, seguro, né, esse arcabouço no entorno se torna bastante importante. A gente fez uma avaliação junto com o Banco Mundial e o Senar de um projeto que se chama ABC Cerrado, que é super interessante, e eles fizeram um esquema experimental e testando modalidades de assistência técnica. Fizeram 2 experimentos. Né? Para alguns produtores, eles fizeram uma capacitação, que é uma intervenção única, em determinado momento do tempo, né? Pegou um grupo de pecuaristas ali e expôs os pecuaristas a técnicas de manejo das pastagens, né? Com o objetivo de melhorar a produtividade das pastagens. E para um outro grupo, eles ofereceram essa capacitação e uma assistência técnica durante um período de tempo. Né? O que a gente aprendeu ao analisar essas informações é que, na verdade, a gente precisa, de fato, da assistência técnica. Capacitação, aquela intervenção em um dado momento do tempo, não foi efetiva. Né? Você precisou, de fato, de ter uma assistência técnica mais continuada para esses produtores, e aí você vê um impacto bastante expressivo ali. Então, acho que eu acredito muito numa carteira de intervenções. Né? Não acredito que você tenha aí uma única intervenção que vá resolver esses problemas todos, principalmente para os pequenos e para os médios. Para os grandes, eu acho que a coisa da capacidade do Estado, né, de implementar as normas vigentes, acho que já cumpriu em larga medida o que precisa ser feito. Sobre a infraestrutura, eu acho que o foco de ação hoje em dia está muito mais no nível federal e nos processos de licenciamento do que nessa coisa local. E os processos de licenciamento, a gente tem trabalhos específicos sobre isso também, até pela equipe lá mais de governança jurídica e tudo mais. O nosso processo, os processos, o ciclo, né, do projeto, ele é cheio de falhas, no sentido de que o encadeamento da discussão ambiental ele é muito ruim, chega muito tarde, uma vez que o projeto se mostra viável, mas é um viável muito entre aspas, porque como é que você vai falar de viabilidade se você não incorpora na sua análise de viabilidade as externalidades que são incorporadas? Então, uma viabilidade muito parcial, e aí a discussão as discussões sociais e ambientais chegam tarde nesse processo e acabam criando uma disputa muito artificial entre meio ambiente e desenvolvimento, né? Simplesmente porque você encaminhou mal o processo. E mesmo no detalhamento de como as questões ambientais são tratadas, né, há pouco padrão nos termos de referência dos estudos que precisam ser feitos, né, no leque de assuntos que precisam ser cobertos. Por exemplo, na Ferrogrão, estava se vislumbrando ali em estudos de impacto ambiental que não vislumbravam, que não consideravam desmatamento, né, que é uma falha importante. Né? E uma vez que esses estudos são contratados, né, tem uma questão toda de qualidade, de transparência desses estudos, então tem muito que ser feito, né, no processo, no ciclo de projetos
né, de infraestrutura, né, e há muito pouca transparência nesse processo. Então, acho que esse, para mim, seria um elemento importante. Tem um outro elemento que, para mim, que é um elemento um pouco mais recente na literatura de economia, que é a distinção entre grandes obras de infraestrutura e intervenções menores de infraestrutura, né? Então, por exemplo, grandes estradas vis-à-vis estradas secundárias. E o que a literatura parece está começando a surgir agora evidência de que essas estradas secundárias são muito mais importantes para a região local, né? Ao passo que as estradas maiores, as obras maiores, elas geram impactos mais agregados e às vezes são até danosos para as economias locais, né? Então, essa coisa que, por exemplo, no caso da Amazônia, né, infraestrutura para a Amazônia, infraestrutura vis-à-vis infraestrutura na Amazônia, né, que são coisas diferentes, né? Então, acho que esse é um assunto que é importante, mas eu acho que para lidar com os riscos, principalmente ambientais, eu acho que uma prioridade, a meu ver, hoje em dia, está mais no nível federal, no nível do processo, né, do ciclo de projetos, que ainda é muito precário e tem muito que ser aprimorado. Perfeito. Muito obrigado, Juliano. Nós temos aqui várias inscrições, eu tive a ajuda da Bruna, que já, inclusive, ordenou, né, Bruna? Nós temos aqui o Carlos Grelli, o Vinícius Farjala, o Sérgio Margulis, a Jaqueline Vicentim e o Alex Archer, já inscritos. Então, Carlos, você gostaria de dirigir a sua pergunta, por favor? Sim, obrigado. Na verdade, eu não fui o primeiro a levantar a mão, não. Eu acho que o Sérgio e a Jaqueline levantaram na frente. Nossa, mas... agora eu me encrenquei. Não, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Como é que vai? Prazer. Obrigado pela apresentação. Eu sou, né, professor do Departamento de Ecologia do UFRJ, né, sou biólogo, então, na verdade, me interesso muito por esses assuntos, me interesso por questões ambientais, frequento o CS Rio, só que, obviamente, não consigo fazer perguntas específicas, minha pergunta é mais geral, né, e tem um pouco a ver, né, com o que vocês já estão discutindo. Assim, na verdade, pegar a sua opinião, se a gente consegue mudar, né, tudo que está errado. A gente precisa da agricultura, mas tem muita coisa sendo errada. Se simplesmente o financiador começar a fazer pressão. Eu estou pensando aqui no ESG. Todo dia eu recebo notícias do ESG. É uma nova onda internacional. Os próprios bancos brasileiros vão ter que se preocupar com isso. E aí a pergunta que eu tenho, né, para você, como um estudioso da área, né, se os bancos brasileiros vão adotar essa política de ESG, né, e se isso será suficiente para ter uma mudança na forma como a gente faz a agricultura no país, ou se precisaremos ter outros mecanismos, se simplesmente a pressão no financiador não será o suficiente para mudar o país. É uma pergunta um tanto ampla, né, mas queria saber a tua opinião. Perfeito. Responda agora, Paulo, a gente coleta mais algumas. Vamos pegar mais uma, Juliana, aí você vai um bloco, e eu acho que agora temos uma ordem aqui. O Sérgio Margulis é o próximo a perguntar. Por favor, Sérgio. Parabéns, Juliano. Obrigado, Paulo, aí, pela oportunidade. Juliano, preciso parabenizar nem nada. Eu queria só uma dúvida que de um slide que eu não sei se eu não entendi direito, aí esclarecimento e depois um comentário na parte das infraestruturas. A pergunta é sobre, na hora do crédito, você tinha lá os impactos de aumentar R$1 milhão no crédito. Você tinha um impacto, aumento da produção, não me lembro se era pecuária ou agricultura, e você tinha um aumento da floresta, era isso? É isso que eu fiquei na verdade, é uma redução, é aumento em termos relativos, né? Tem uma redução. É mais fácil ler aquilo como sendo um município que não teve o crédito. Então, assim, o município que não teve o crédito teve uma redução, teve um desmatamento mais alto, né? Porque aquilo ali em relação aos municípios que tiveram menos crédito, né? Ah, tá. Porque então, o que a gente está falando é que a ausência de crédito reduziu a pressão por desmatamento. Quer dizer, o aumento do crédito reduziu a pressão por desmatamento. A ausência de crédito induz os produtores a desmatar mais. Esse que foi tá ali. Isso aí é que eu queria ter só claro, quer dizer, é isso aí, a ausência de crédito induzindo o desmatamento. Que o cara não tem condição de investir mais em aumento de produtividade, ele tem que aumentar a área ou fazer... Tá bom, legal, isso aí é coisa. O comentário sobre a parte econométrica é um negócio que a gente, quando eu estava
lá no banco, a gente fez muito isso, foi precursor, não eu, mas o Ken Schomitz, em particular, fazendo associação das estradas com desmatamento. Quer dizer, o que também é quase que óbvio, né? Quer dizer, você não pode ter, a menos que seja produção de subsistência, você não tem nem como escoar aquela produção, ainda mais na região da Amazônia, se você não estiver ligado a uma estrada para isso ir para algum lugar. Então, tem que ter a estrada para ter produção agrícola. Então, mas aí também é quase que um... assim, e aí, me lembro, na época, assim, explicava 90% do desmatamento. Mas a pergunta é assim, bom, isso, na verdade, não está explicando o desmatamento, né? Não é uma questão de causalidade. A pergunta, assim, talvez é assim, é como... o que, na verdade, põe a estrada é a já existência, mesmo antes até do desmatamento, de você ter um potencial de produção agropecuária, no caso, né, ou que exige o desmatamento, e isso é que induz, na verdade, a estrada. A estrada vai ser construída porque tem um potencial, e não porque, né, assim, a causalidade da coisa. Você tem um potencial econômico, assim, pegando um exemplo mais assim, corriqueiro, eu gosto de dar esse exemplo para exemplificar lá na Amazônia, assim, quando, e desculpe, eu sou de uma outra geração, quando Búzios ainda era conectado ao Rio de Janeiro com uma estrada de terra, que era horrorosa. A gente, para ir para Búzios, era um inferno nos anos 70. Não tinha como chegar lá e você não ficar chateado, demorava 4 horas, ia para Cabo Frio e tal. E todo mundo começava a falar já na época, ó, quando é que essa estrada um dia vai ser asfaltada? E aí ficava aquela discussão, não, porque se asfaltar vai vir um desenvolvimento desenfreado. Mas não é o asfaltamento que explicou o desenvolvimento desenfreado de Búzios. É que você já tinha uma demanda, obviamente, latente, aquilo não ia resistir, e não resistiu, obviamente, e veio o desenvolvimento. Agora, você não pode explicar o desenvolvimento porque você asfaltou. O asfalto foi consequência da demanda latente, e aí foi feito o asfalto. Ele decorreu daquilo e não explicou. Agora, uma vez que ele está lá, claro que você vai ver toda a ocupação no entorno dele, claro, porque você só vai botar um hotel onde tem rua, você não vai botar um hotel no... Quer dizer, tipicamente, estão fazendo claro, paralelo... Esse é o desafio, a gente aborda isso. Posso explicar como é que a gente faz mais detalhes? Claro, isso que eu queria. Desculpe a pergunta longa. Por favor, Juliano, se você puder, então, endereçar essas duas, com o Carlos, depois a gente segue os próximos. Por favor. Carlos, essa coisa de ESG, acho que é algo, por enquanto, é só uma linguagem, né? É uma linguagem que está pegando e tem muita gente falando essa língua e acho que ninguém entende direito aqui, né, sobre o que a gente está falando efetivamente. Então, assim, essa dúvida inteira sobre o potencial disso, se os bancos entrarem suficiente ou não, acho que essa é uma dúvida que será solucionada ao longo do tempo. O que eu acho que é muito interessante do sistema financeiro, promover essa agenda, é o fato de que eles são intermediários, né? Eles não se expõem diretamente aos custos associados às mudanças necessárias para a gente, por exemplo, lidar com a questão do clima. Quem vai pagar a conta de fato vai ser os clientes desses bancos, né? São os produtores, são as empresas, eles que estão expostos diretamente. O banco está exposto de uma maneira indireta, né, via eventualmente o impacto que isso vai ter na dificuldade de expansão dos negócios, né, na composição da carteira, mas é um efeito um pouco mais indireto. E se o sistema financeiro for em bloco para essa direção, aí o custo deles fica realmente muito baixo, né? E a gente está vendo um movimento muito importante do sistema financeiro nessa direção e eu tendo a ver com bons olhos esse movimento. Ele já teve uma mudança importante, né, no G do ESG, que é de governança, que eles lideraram, eles moderaram, né, pedindo em diferentes modalidades, né, melhores práticas de governança, né, na maneira como as empresas reportavam seus balanços e implementavam suas práticas internas ali, sistema de incentivos para os seus executivos. Teve uma agenda enorme que os bancos foram protagonistas nisso, na parte de governança, e as coisas avançaram de maneira muito concreta, né? Se a gente vai conseguir replicar isso para a agenda mais de clima ou de sustentabilidade é outra história. No Brasil, hoje, eu mencionei rapidamente ali, no crédito rural é uma oportunidade interessante, porque o crédito rural ele foi desenhado nos anos 60, 70, a base do crédito rural, quando o Brasil era importador de alimentos, e o sistema basicamente
praticamente ele foi sofrendo alterações, mas ele tem um desenho muito parecido com o que tinha lá antes, em que você basicamente oferece os subsídios para um setor sem exigir uma contrapartida para a sociedade como um todo. Né? E num contexto em que a discussão de orçamento público fica tão acirrada, é importante você colocar em pauta, né, para que mesmo a gente está dando, subsidiando um setor que é o setor que mais cresce na economia brasileira, um setor que tem um setor vibrante, né, do ponto de vista econômico. Para que a gente está usando recurso público, né, para esse setor, ao invés de financiar coisas que realmente são necessárias para a população. E eu acho que nesse processo de discussão política, né, desses subsídios e outros apoios, a questão de sustentabilidade pode ser um grande elemento a ser trabalhado pelo próprio setor como forma de contrapartida, né, para esses recursos que eles têm no orçamento público. Então, acho que, do ponto de vista um pouco mais concreto, isso em paralelo a essa agenda de ESG, eu acho que no crédito rural tem uma oportunidade importante. A equipe técnica do governo, digo assim, os servidores, né, entendem esse caminho e tem, de fato, hoje em dia, né, essa consulta pública que eu mencionei ali do Banco Central, que é uma consulta pública que foi... Eu tive a oportunidade de interagir com alguns, né, técnicos associados a essa consulta que foi a base, né, o conceito ali foi concebido por uma equipe técnica que percebe essa necessidade de nós trazermos sustentabilidade para dentro do crédito rural, para a própria racionalidade dos recursos. Né? Então, acho que dentro do crédito rural, eu acho que esse processo, né, começou e já está em curso, e eu acho que ele tende a se tornar bastante concreto. Mas acho que esse teu ponto mais amplo, né, dessa discussão toda de ESG, eu acho que é uma linguagem que está ganhando um volume muito grande. Eu vejo meus amigos aqui de gestoras de recursos do Leblon que nunca se interessavam por temas ambientais, né, me perguntando sobre essas coisas todas. Então, acho que tem uma coisa que está muito presente no sistema financeiro e eles têm um potencial muito grande de fazer a coisa acontecer, né, porque eles têm um impacto relevante sobre a atividade e eles não arcam com os custos associados a essas questões. Né? Então, acho que é um aliado super importante. Né? Sobre o ponto do Margulis ali, de identificação econométrica, o desafio daquele paper é justamente esse problema que você se referiu, que acho que é um problema super difícil de ser tratado. E o que a gente faz, vou tentar explicar aqui de maneira mais clara, o que a gente faz para poder lidar com essa questão é usar justamente essa métrica de acesso ao mercado, lá do David Donaldson, e que você considera, por exemplo, todos os municípios, porque tipicamente você vai conectar a rodovia que chega para Búzios, ela está conectando o Rio a Búzios, né? Mas ao conectar Rio a Búzios, ela vai permitir, sei lá, um acesso de Cabo Frio a Rio das Ostras diferente, você não precisa dar a volta, né, por aqui, tá certo? Então tem uma série de municípios que vão se beneficiar do seu acesso aos diferentes mercados por aquela intervenção dali, que não necessariamente motivaram aquela intervenção. Então, que a gente, na nossa estratégia de identificação, na maneira como a gente estima esse negócio, a gente cria essa métrica, e essa métrica do David Donaldson, ela é bem interessante, porque é como se ela estivesse assim, você pega um município e considera, olha, esse município daqui, ele está a 200 quilômetros de São Paulo e a 10 quilômetros de um município menor, certo? É como se você estivesse fazendo uma média ponderada das distâncias ponderadas pelas populações, pelo tamanho dos mercados para os quais você está conectando. Então, quando você considera isso para o Brasil inteiro, você acaba criando uma métrica de conectividade de municípios a diferentes mercados e quando você faz uma intervenção dessa de infraestrutura, você vai mudar toda a estrutura de custo de transporte, as rotas se alteram e um número grande de municípios vai ter um custo de transporte, vai ter uma variação na sua métrica de acesso ao mercado ali, que vai ter pouco que ver com a motivação que te levou a construir aquela intervenção. Então, a variação que nos interessa para essa estimação daqui é a variação no acesso ao mercado e não a variação da construção da rodovia ou da infraestrutura em si. Né? E para aquela estimativa, a gente ainda considera, entre décadas, um conjunto grande de intervenções. Então, a gente falou assim,
entre uma década e outra, foram feitas aqui várias intervenções, várias rodovias foram duplicadas, algumas foram construídas, isso gerou impacto sobre os custos de transporte, isso mudou de maneira bastante abrangente o acesso ao mercado dos diferentes municípios, e essa variação que a gente usa para estimar o impacto, né, da rodovia sobre o desmatamento, né, e que é é uma análise bem elaborada, bem ladeira acima. É difícil você fazer isso de maneira convincente, né? Mas o Dave Donalds ele criou essa abordagem que acho que abre um caminho muito promissor para esse tipo de análise, né? E o Brasil é um ambiente muito legal para a gente estudar esses pontos. Legal. Obrigado, Juliano. Vamos tentar o último bloco de perguntas. Nós temos 10 minutos. Vamos ver se a gente consegue. Nós tínhamos 3 inscritos, mas, infelizmente, um deles, o Vinícius, avisou aqui no chat que precisou se ausentar, mas que a pergunta dele já foi parcialmente respondida, ele se deu como satisfeito. Nós temos a Jaqueline e o Alex, que se inscreveram, e gostaria que, por favor, de maneira bem objetiva, para tentar que o Juliano responda essas 2 em bloco e a gente consiga fechar no horário. Jaqueline e Alex, por favor. Opa! Obrigada, Paulo. Obrigada, Juliano, pela apresentação muito clara. Eu sou pesquisadora do IES, minha formação também em economia, e minha pergunta, achei muito interessante quando um dos estudos que você apresentou apontou para uma evidência de que o crédito rural ele tem mais impacto no pequeno e médio produtor, né? Em relação àqueles efeitos de expansão da área agrícola, redução da pastagem e, consequentemente, menor pressão no desmatamento. E aí isso me fez pensar qual a representatividade do pequeno e médio produtor em termos de produção nacional, só para a gente ter uma medida disso, afinal de contas, qual que é o tamanho desse efeito, né? Se essa dinâmica desse efeito ser maior nos pequenos e médios, ela mudaria a depender da cultura. E essa pergunta ela está motivada um pouco porque dentro de um projeto que a gente trabalha dentro do IES, o Trade Hub, né, Juliano, que você até participou do nosso workshop em fevereiro, né, um dos mecanismos de incentivo que a gente tem trabalhado e pensado e estudado é justamente mecanismos de incentivo do lado financeiro, só que a gente tem olhado muito para a questão da soja, exportação da soja, e que é bastante concentrada. Então, eu fiquei me perguntando quais seriam, talvez você pudesse rapidamente, a gente tem pouco tempo, né? Já que o crédito rural não é o principal mecanismo de financiamento dos grandes, a quais principais mecanismos os grandes recorrem, só para a gente ter um pouco essa visão também do outro lado. E, por fim, se há né, qual que é o time, vamos dizer assim, né, do pequeno e médio acessar esse crédito e o efeito verificado no estudo, ou seja, de expansão da produtividade ou da área agrícola, ao mesmo tempo da redução de área de pastagem e, consequentemente, menor pressão sobre o desmatamento. Se é um efeito de curto prazo ou se tem um lag ali temporal importante. Obrigada. Obrigado, Jaqueline. Alex, por favor, você pode seguir com a sua pergunta. Rapidamente, primeiro, parabéns, Juliano, muita coisa bacana. Eu sou aluno aqui do mestrado da Geografia, geógrafo, também sou agricultor urbano, então me interesso bastante pelo tema. Rapidamente aqui, né, teria 1000 coisas para conversar com você, mas falando rapidamente em 3 pontos aqui que eu anotei. A gente falou muito da produtividade, da questão da infraestrutura. Eu queria saber se você cruza também o seu trabalho com dados relacionados ao desperdício, já que o Brasil é o país do desperdício. Então, a gente se preocupa muito com a produtividade, se preocupa mais ou menos com a infraestrutura, mas não se preocupa nada nessa ponta do processo, que é muito importante, né? O Brasil tem pessoas que passam fome e a gente produz muito. Um pouquinho também sobre a questão da segurança alimentar, se você cruza com a questão do agrotóxico, né, dentro desse tema da segurança alimentar, que é outro tema bem polêmico, digamos assim, e ele interfere em outros recursos, como água, como o próprio solo. E aí, emendando, a gente tem alguns estudos na ONU que apontam para que em 2050 a gente não vai ter terras aráveis suficientes para
suprir a demanda da população mundial, que eles estimam estar mais ou menos 9,5 bilhões. E aí, a partir disso, cria-se um movimento muito forte de trazer o agronegócio para a cidade, através das fazendas urbanas, das fazendas verticais. Eu queria saber um pouquinho, rapidamente, da sua opinião sobre esse assunto. É claro que eu queria me alongar, mas, em virtude do tempo e respeito aos colegas, são esses os pontos. Obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, Jaqueline. Por favor, Juliano. Obrigado, pessoal. Bem, começando pela Jaqueline, até abri aqui meus dados aqui, minha colinha, só para te dar uma ideia, o pequeno, né, que é o do Pronaf no Brasil, ele corresponde a 74% dos contratos de crédito. É isso aqui em 2017, que era o ano que a gente considerou aqui. Então, 74%, 3/4 dos contratos de crédito, 14% do volume, né? Você vê a diferença, como é que o ticket é bem menor que o dos outros, e 8% da área. Né? Então, você vê que, de fato, é um número grande de produtores que, né, em termos de área, é bastante restrito. Mas essa nossa análise aqui é uma análise representativa porque a gente considera literalmente nessa nossa análise todos os contratos de crédito, né? Pelo Banco Central a gente acessa todos os contratos de crédito. Então, toda essa análise aqui ela não só representativa, como ela considera todos os contratos de crédito. Ela envolve o universo dos contratos de crédito rural do país. A gente não estimou, a gente não consegue, porque as informações são meio ruins, a gente não consegue uma variação por cultura assim, muito abrangente. Sobre a questão muito consistente, né, desculpe, sobre a questão do financiamento dos grandes, tem uma parte que a gente não enxerga em nenhuma base de dados, nem o regulador, que é a parte de acesso ao mercado de capitais, né, e tem o financiamentos que eles obtêm de outras fontes, que são importantes, às vezes financiamentos com as próprias traders, né, que são arranjos financeiros ali que não passam pelo sistema financeiro, então você tem muito pouca visibilidade. O que dá para a gente ver é que, se você dividir os números, né, o montante de crédito rural pela produção, o crédito rural ele gira entre 35% e 40%, né, de toda a produção do setor, num ano típico. Então, a gente está falando de um instrumento realmente muito, muito relevante, onde grande parte, né, como mencionei, grande parte dos recursos está direcionado para os grandes. Né. Aquelas estimativas que a gente fez são estimativas meio que de curto prazo, de horizonte de 1, 2 anos mesmo. Né. Então, a maneira como a gente estima é isso. Né. Você teve um acesso melhor no ano, como é que você responde no ano, dos 2 anos seguintes. Né. A maneira que a gente estima trata disso. Os pontos do Alex sobre desperdício. A gente não considera desperdício aqui na nossa análise. A gente teve né, o nosso trabalho, né, a nossa missão institucional aqui, ela está muito voltada à questão de clima. Eu concordo que a agenda de agricultura e de alimentos é uma agenda muito mais ampla. A gente fez um trabalho uma vez sobre dietas, sobre uma dimensão um pouco diferente do consumo de alimentos, na produção e consumo de alimentos, com um enfoque, né, um pouco mais em sustentabilidade, em qualidade, mas é uma iniciativa muito incipiente nossa ali, a gente não tem uma agenda estruturada. Eu acho que essa é uma agenda que é interessante, acho que ela é importante, ela também é interessante do ponto de vista intelectual, né? Porque como que a gente define desperdício, né? Por exemplo, aqui em casa, poderia comportar aqui várias famílias, né, morando aqui em casa. Por outro lado, a gente não chama esse espaço livre que a gente tem em casa de desperdício. Né? Em que medida o fato de nós termos termos acostumado, né, a ter uma mesa mais farta, né, não tem a ver com será que isso é desperdício ou simplesmente é uma preferência que a gente tem por disponibilidade, que a gente quer, né, ter a comida disponível para poder escolher o que a gente vai comer. Será que isso é desperdício? Então, tem uma série de questões aí que eu acho que são questões importantes e que estão fora do nosso objeto daqui, mas que acho que merecem, de fato, um esforço. A parte de segurança alimentar e agrotóxicos, eu acho que é uma excelente pergunta, né? E aqui você entra numa agenda que é uma agenda bem complexa. Então, por exemplo, pega o caso, o bom exemplo de prática de baixo carbono no país, que é plantio direto. Né? O plantio direto, basicamente, ele troca, né, o sistema de controle de pragas, né, do arado
né, que é o que a gente usou por, né, centenas de anos, né, que você controla as pragas por um processo mecânico, por um processo bioquímico, né? E aí você precisa de utilizar o agrotóxico para poder lidar com aquele problema. Então, você, do ponto de vista de perfil de emissões, o plantio direto ele é ótimo, né? Mas para implementar o plantio direto, você precisa de usar o glifosato. E o glifosato, em determinadas quantidades, ele é extremamente tóxico. E aí tem um trabalho bem legal do Rudy Rocha e Rodrigo Soares, que eu recomendo, em que eles tentam analisar em bastante detalhe, né, a importância do glifosato e as consequências de saúde do glifosato, que é algo que a literatura tinha dificuldade de medir, eles conseguiram uma forma bastante esperta de medir e tem impactos muito expressivos. Então, acho que essa agenda de segurança alimentar, principalmente de agrotóxico, ela entra aqui nessa discussão de uma maneira importante. E finalmente, assim, eu não tenho nenhuma razão para acreditar em nenhuma teoria catastrófica sobre terras suficientes para a produção. Se você olhar a evolução da nossa produção de alimentos, não tem nenhuma razão para a gente achar que a gente está perto de alguma exaustão. É intuitivo que se tem exaustão, mas, por outro lado, o progresso tecnológico tem sido muito eficaz em dirimir todas essas previsões malthusianas que a gente vai chegar numa barreira e tal. Você olha, o mundo tem conseguido se organizar para poder produzir mais e mais, e esse é um fato, né? Então, eu entendo a preocupação, mas eu tenho dificuldade de me agarrar a ela. Mas eu acho que a agenda de fazendas urbanas nem depende disso, né? Porque, né, a disponibilidade de terras em áreas urbanas nem se compara na área rural, mas é uma agenda que está muito associada, eu acho, com o teu tópico anterior, né? De alimentos de nicho, orgânicos, em que a produção está muito próxima do mercado consumidor. É algo que pode se tornar bastante relevante. Uma vez eu encontrei um sujeito que foi secretário de Agricultura do Schwarzenegger, quando Schwarzenegger era governador da Califórnia, em que ele tinha 10 mil hectares de produção em áreas urbanas na Califórnia, né, em grandes centros na Califórnia. Ou seja, uma produção gigantesca, né, embaixo de viadutos, em áreas, em pedacinhos urbanos ali. Eu achei interessante, eu acho que esse é um setor que pode crescer, e acho que essa proximidade, né, com o consumidor, né, fora todo o conceito que, em geral, vem junto com essa ideia de fazenda urbana, acho que isso pode ser um nicho interessante, mas eu acho que, por enquanto, é um nicho, mas é um nicho bastante interessante. Muito legal. Juliano, super obrigado por atender aí o nosso convite. A gente está aqui sendo super fiel, com um pequeníssimo atraso de 3 minutos no encerramento. Muito obrigado aqui a quem dedicou o tempo a estar conosco, compartilhar essas ideias. Eu vejo aí ganhos incríveis, Juliano, em vários planos. Entendo que no campo da pesquisa aplicada, que é algo que une muito de nós aqui, você traz caminhos e, inclusive, inspirações para trabalhos muito interessantes ligados a essa agenda. Você traz elementos muito chave para aprimoramento de políticas públicas, para aperfeiçoar decisões empresariais e também decisões de instituições financeiras. Então, parabéns pela pesquisa, pelo trabalho, pela agenda que vocês vêm tocando no CPI. Foi um orgulho para a gente contar aqui com a sua participação nos seminários do CS Rio. Eu acho que eu devolvo a palavra para a Bruna, se quiser fazer algum encerramento, Bruna, seguir aí o ritual. E super obrigado para todos que estiveram conosco aqui durante esse final de tarde, início de noite. Bom te rever, Juliano. Um prazer, Paulo. Legal. Então, só cumprindo aqui, né, um pouco da formalidade de sempre, mas longe também de querer ser formal. Muito obrigada, Juliano. Foi incrível, muito enriquecedora mesmo a sua palestra, todos esses dados que você trouxe. Ficamos muito satisfeitos. Eu acho que o público, né, de forma geral, manifestou isso aqui também conosco no chat. Muito obrigada, Paulo, né, por ter feito essa mediação também, né, trazendo o debate, aí, puxando os elementos chaves da apresentação do Juliano e conduzindo de uma forma